Vamos lá, gente. O chefe de governo alemão, o Olaf Scholz, ele decidiu enviar à Ucrânia, deve anunciar isso amanhã no parlamento alemão, e o que ele vai enviar à Ucrânia são tanques do tipo Leopard 2. Ele consta entre os melhores do mundo nessa categoria. A informação veio do serviço online da revista Der Spiegel, é uma das mais respeitadas publicações em alemão no mundo. O Leopard 2 é um monstro que pesa 60 toneladas. Vale como o melhor compromisso da atualidade entre poder de fogo, mobilidade e blindagem. Utiliza um canhão especial de 120 milímetros de calibre, que emprega munição de alta energia, capaz de penetrar a blindagem de tanques inimigos a uma distância de até 5 quilômetros. O segredo é uma central de controle de tiro a partir de laser, que permite ao veículo disparar mesmo em movimento. Ele pode atingir até 70 km por hora, mas o segredo da mobilidade está no motor diesel convencional, que tem alta eficiência e dá a esse colosso uma autonomia de quase 500 km. É considerado um equipamento de fácil manutenção. Associado à economia de combustível, facilita muito a logística dos exércitos que o empregam mais de uma dezena ao redor do mundo. Segundo o Wall Street Journal e o New York Times, o presidente americano Joe Biden deve autorizar o envio do superpesado principal tanque de combate americano, o Abrams M1, para a guerra da Ucrânia. Lorival, parecem haver aí duas suposições por parte da Aliança Ocidental. É inédito o envio desse tipo de material para qualquer outro combatente ao redor do mundo, sobretudo quando a gente fala da Alemanha. Mas as duas suposições são, que o tempo trabalha a favor da Rússia. A mobilização de um grande número de soldados que poderia fazer a diferença. 2, que os russos não usariam armas nucleares táticas. Porque, na verdade, o Ocidente testou essa linha vermelha ao longo desses 11 meses, né? Ele vem puxando a linha para trás. Foram muitas etapas, né? Desde da participação com os drones, né? Bakhtiar, turcos, os drones americanos, depois os Javelins, os NLAWs, que são foguetes portáteis, né? Depois vieram baterias mais fortes de antiaéreas e culminou nos Patriots, né? Então, o Ocidente chamou o blefe do Putin. Mas até aí a gente ainda pode dizer que são armas de natureza, natureza não é bem a palavra, mas de missão defensiva. E de emprego defensivo. Exato, mas tanque? Mas tanque é para retomar território, né? Por que o tanque é tão importante? Tem até um ditado nos exércitos que tem noites em que você tem que ter uma farda de gala, né? Assim, só serve uma farda de gala. Não é toda noite que você precisa de farda de gala, os militares, mas tem noite que você não é substituível à farda de gala. Isso se aplica aos tanques. Então, houve uma discussão muito forte a respeito ainda do papel do tanque na guerra moderna convencional, que é o que está acontecendo lá na Ucrânia, em função das severas perdas sofridas pelos russos desde o início da invasão. Agora, quem lida com esse assunto diz o seguinte: o problema não foi dos tanques, o problema foi dos comandantes russos que não souberam empregar a arma. Agora, se a Ucrânia tem a capacidade que ela tem que ser desenvolvida de operar combinado esses tanques pesados, os russos não têm nada igual, com aviação e artilharia de longo alcance, será? Pois é, porque existe uma diferença entre o tipo de armamento que os ucranianos têm, os Javelin e os NLAW. Eles fazem aquele percurso, depois eles detectam o tanque russo e eles vão na parte vulnerável do tanque. Eles fazem um mergulho assim, vão lá e destroem o tanque. Os russos não têm esse tipo de foguete, essa é uma primeira questão, né? Segunda questão é que você apontou, quer dizer, os russos são péssimos em tática, né? Eles são um desastre. Então, você viu que as quantidades de tanques são sempre informações de companhias. São 14 Challengers 2 do Reino Unido, são 14 Leopards da Alemanha. É uma companhia. No caso ucraniano tem 300 soldados. Então, é tudo modulado, pensado para uma estratégia, uma tática da OTAN.
Combinado com tudo que você descreveu aí. Tem que ter apoio aéreo, tem que ter artilharia, tem que ter logística. A OTAN pensa dessa forma, como todo exército moderno Agora, pensa. o que está sendo muito discutido aí fora, nas publicações especializadas, é algo um pouquinho mais que vai para a filosofia da guerra e que tem a ver, digamos, com esse modo ocidental de pensar a guerra. O modo ocidental de pensar a guerra é do emprego intensivo de tecnologia, exaustivo, de alta precisão. Houve até uma ilusão, depois da Guerra do Golfo de 91, que o emprego dessas munições inteligentes seria capaz de eliminar baixas e, ao mesmo tempo, favorecer a decapitação do adversário, coisa que não aconteceu. Mas, voltando ao raciocínio, é a crença de que a tecnologia, no caso o Leopard 2, isso é um produto de alta tecnologia, não é força bruta, é alta tecnologia. Sim. Que o emprego da tecnologia decida o campo de batalha é uma suposição perigosa. Sim, é perigoso, mas quando o inimigo é a Rússia, tem funcionado. Por exemplo, o Starlink tem sido fundamental. Você está falando do sistema de internet por satélite do Elon Musk. Do Elon Musk, ele tem servido de comunicação para o monitoramento, eles sabem onde é que estão os russos. E como é muito horizontal e como tem muita autonomia cada companhia dessa, cada capitão ou major que comanda cada companhia dessa de 300 soldados tem plena autonomia. Se ele sai com a ordem do dia de ir para um lado, se ele decide e recebe uma informação do Starlink de que não, tem que ir para o lado de cá, que os russos estão aqui ou estão ali, ele vai, ele decide. Na Rússia isso é impensável. Porque eles têm um software, que é o Delta, que está sendo testado pela primeira vez nessa guerra, que ele integra todos os sensores. Quando a gente fala do Starlink, ele agrega aos sensores. Os sensores são os drones, os sensores são o controlador de fogo aéreo lá na frente, o Forward Air Controller. A gente tem todos os observadores tradicionais de artilharia, hoje isso é feito por drone. E tem a própria situação de combate das comunicações radiofônicas. O Delta combina tudo e fornece para os comandantes ucranianos, pela primeira vez na guerra moderna, uma visão de conjunto do campo de batalha. Até aqui não se viu nada igual, nem os israelenses. E aí você tem cabos comandando pelotões, né, que tem essa mobilidade, essa inteligência, essa compreensão. Isso só é possível numa democracia. Agora, vamos voltar ao ponto. Esses tanques são state of the art. Pelo peso deles, pela capacidade de fogo. Blindagem. Assumindo que os ucranianos sejam capazes de colocá-los em ação de forma combinada, né? Com todas as forças à disposição. Ganham. Pois é, porque tem esse desafio aí, vamos explicar. Tem vários tipos de tanque entrando, porque os ucranianos não vão ter os Abrams, que você mencionou, os Challengers. Esses vão demorar bastante. Tem os MXD-10RC dos franceses, tudo isso são companhias. É um desafio tremendo para os ucranianos tornar isso uma campanha coerente. Mas tem sido assim para eles, né? É claro que o tanque de batalha é uma outra história. Eles vão receber 59 Bradleys, que foram usados no Vietnã, Mordors, que são alemães. São leves em comparação com esses monstros. Sim, até se discute se são tanques ou veículos. Não sei nem se a imagem está junto, está aqui no nosso telão, tanques em ação. Os Mordors, os Bradleys, até se discute se são veículos blindados ou tanques, tal. Tem toda uma discussão sobre isso. Você perguntou, ganha? Bom, ganha. É disso que se trata. Ganha. É claro que os russos têm centenas dos T's deles, né, dos tanques deles que vão desde os anos 60 até os 90. Comparação com isso daí é obsoleto. E a Ucrânia tem dezenas, mas a qualidade, a inteligência tática, a destreza, o moral elevado, tudo isso tem sido a história dessa guerra, William. Eu lembro de uma frase, aí para quem gosta, aí vocês que não acompanham, quem gosta da história militar, acabou lendo uma vez ou outra Leon Trotsky, o fundador do Exército Vermelho. E uma frase dele, nos escritos militares do Trotsky, uma frase inesquecível, é que todo exército do mundo sempre reflete as fraquezas e as forças de uma sociedade. Claro. Não dá para ser considerado destacado da sociedade da qual ele vive. Claro que ele estava falando isso do ponto de vista da presença do Partido Comunista, da Revolução Proletária, o caramba, na formação do Exército Vermelho. Mas é de extraordinária aplicação hoje. Claro. Porque o que o exército russo reflete é uma tal decadência das cadeias de comando, um autoritarismo prejudicial às operações militares. Bom, isso. E
principalmente a falsa crença na própria força. Exato. Por opacidade do regime, um regime que é baseado em mentiras, né? Que é baseado em ilusões, em autoilusões, e a Ucrânia é o contrário de tudo isso. A Ucrânia está lutando pela uma democracia imperfeita, cheia de corrupção, como nós vimos hoje, inclusive, mas que está tentando se aperfeiçoar. A gente está vendo uma luta entre realmente um regime opaco, autoritário e vertical, e um outro horizontal, democrático, lutando pela própria sobrevivência.